noite, irmãos. Prazer estar aqui novamente com os irmãos, depois da nossa EBD, que já tivemos hoje pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Espero que tenha sido proveitosa, analisarmos ali um pouco o texto de Zacarias, né? Hoje vai ter também uma citação de Zacarias, mas não no mesmo texto, só adiantando um pouco o expediente, né? É uma alegria poder, ainda que por esse meio, contar com a colaboração de irmãos que têm ajudado, têm contribuído com a igreja, com o trabalho, financeiramente, têm abençoado a igreja. Os irmãos do Conjunto de Louvor, né, que agora também estão aí empenhados em ajudar nesse período. Então, Deus seja louvado por todos os irmãos envolvidos nesse processo, nesse trabalho, junto à pregação nesse período. Eu quero que você abra a sua Bíblia para iniciarmos nosso culto, num texto que é um texto que eu expus já há 2 vídeos atrás, né, ou 2 domingos atrás, que é o Salmo 122. Ele vai servir de pano de fundo depois para nós entrarmos no texto da nossa meditação nessa noite. Salmo 122, ele fala assim, de uma forma bem entusiasmada, de uma forma bem alegre, como vimos naquela ocasião. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado, ó Pai, por esse dia em que celebramos o Teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, a exposição da Sua palavra, abençoa os louvores que serão cantados, o hino que será, ó Pai, dado aos irmãos como momento de louvor e gratidão ao nosso Deus. Obrigado, ó Senhor Deus, pela vida dos irmãos que têm com fidelidade contribuído com o trabalho, com a igreja, com o seu senso de responsabilidade também. Obrigado pelos irmãos que têm ajudado também nos bastidores do louvor, da adoração, que têm contribuído, ó Pai, ricamente para que ainda esses vídeos possam enriquecer a nossa vida espiritual nesse período de isolamento, de quarentena. Ó Deus amado, abençoa esse culto. É o que nós pedimos nesse momento. Abençoa para que tudo seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós estamos com saudades do templo, saudades de estar com os irmãos aqui na igreja, saudades de ouvir a voz dos irmãos aqui, louvando como um grande coro ao nosso Deus. Como diz o salmista, Senhor Deus, que haja alegria no nosso coração quando nos disserem, podemos voltar à casa do Senhor. Abençoa, Pai, para que haja um restabelecimento dessa questão da saúde, da pandemia, que o Senhor, Pai, possa encurtar o prazo desse sofrimento, dessa angústia que estamos vivendo, ó Pai. Ó Deus amado, esteja à frente da Tua igreja, abençoando o Teu povo e abençoando esse momento de adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. É o que rogamos. Amém e amém. Queridos, vamos ouvir um hino, né, e cantar juntos também com esse hino, que nós possamos ter a nossa alma descansando no Senhor nesse período de adoração e de louvor ao nosso Deus. Cantemos ao nosso Senhor nesse momento. Descansamos o Senhor ao lado, paz vem te leva e sem queixar te
protegerá, teus braços no espinhar. Prossegue a alma ao trilho estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério adiantará-se enfim. Confia alma a sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia alma, a hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar, sem dor nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, alma, agora pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Amém. Glórias ao Senhor. Depois desse hino, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Eu farei a leitura do verso 5 ao verso de número 10. 1 João 5 ao 10. Se fosse ao vivo pelo Zoom, a gente poderia fazer uma leitura responsiva, né? Como não é possível fazer a leitura responsiva porque eu não vou ouvir você, nós podemos fazer essa leitura em conjunto, né? Do 5 até o 10. Eu vou começar lendo e você também leia junto comigo esse texto, Epístola de João, né? A primeira, capítulo 1, do 5 até o 10. Vamos ler juntos então, meus irmãos? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado, infelizmente, faz parte desse mundo decaído e como aprendemos hoje pela manhã, se você não viu, veja o vídeo depois, nossa roupa está suja, é verdade, mas somos lavados pelo sangue de Jesus e Ele nos dá novas roupas. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor Jesus, ao lhe dar novas roupas, como Ele já lhe deu pelo sangue dEle, pela morte dEle, você possa se santificar, que você possa mudar comportamento, palavreado, atitudes, e saiba que só você e só você pode fazer essas coisas de mudanças na sua própria vida.
E saiba também que é você que vai prestar conta da sua vida a Deus. É lógico que eu fico preocupado com as pessoas que nós amamos quando elas estão fazendo coisas erradas. Mas nem eu e nem você pode mudá-las se elas assim não quiserem. E a nossa oração é que você queira mudar, que você queira se confessar, que você queira se arrepender dos seus pecados, que você queira mudança de vida para a sua vida a partir da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Nós vamos não só confessar, mas também demonstrar a Deus a nossa total dependência dele nesse período de pandemia. Oremos. Senhor, rogamos ao nosso bom Deus perdão pelos nossos pecados. Só em Cristo temos perdão verdadeiro, só em Cristo podemos, ó Pai, ter alegria verdadeira, só em Cristo podemos ter a nossa vida restaurada. Abençoa, ó Pai querido, em nome de Jesus, os irmãos, que nós possamos, ó Pai, nesse período de isolamento, não nos esquecer que o Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor sabe tudo o que nós temos feito. Afasta, ó Pai, os irmãos de imoralidade, afasta os irmãos, ó Pai, de pornografia, afasta, ó Senhor Deus, de situações conflitosas, de fofocas, de dissensões, de facções. Nos afasta, ó Senhor Deus, de tudo aquilo que não contribui para a glória e do louvor do Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, possa nos limpar e nos purificar, e que nós possamos nos santificar, ó Pai, a partir da Sua santa palavra. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor nos defende, o Senhor realmente intercede por nós, e obrigado porque Cristo morreu por cada um de nós. Rogamos, ó Pai, abençoa em nome de Jesus a igreja, que o Senhor, ó Pai, nos limpe e nos purifique. Todos aqueles que estão vendo esses vídeos possam também ter quebrantamento, arrepender de seus pecados e confessá-los a Cristo Jesus, que é o único que pode mudar e transformar o nosso coração. Assim nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora ouvir músicas pelos nossos irmãos do grupo que ensaiaram, prepararam, para que nós possamos louvar e engrandecer ao nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor e engrandecemos o santo nome nesse momento. Vamos louvá-lo com todo o nosso coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje ao meu coração. Diferente hoje ao meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje ao meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala
pois Cristo deu-nos seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meus irmãos, nós vamos nessa noite tratar sobre esse texto de Marcos, capítulo 11. E eu entendi que esse texto ele era apropriado também para esse momento, em virtude de nós termos já estudado há 2 domingos atrás o Salmo 122. Depois nós retornaremos nos Salmos, a partir do Salmo 123. Mas o Salmo 122 fala a ideia de Davi, quando ele via os peregrinos chegando em Jerusalém. Ele descreveu como que era aquela sensação dos peregrinos chegando, a alegria deles subindo no monte e podendo observar Jerusalém construída, compacta, e aquela cena do passado agora também se repete no tempo de Jesus, mas com algumas novas configurações. Agora as estradas já são menos perigosas, porque o Império Romano ele domina, e é importante que as estradas romanas sejam bem protegidas por causa do comércio. Então os comerciantes ficam seguros em fazer as suas viagens, podendo levar suas mercadorias, recursos. Então, ainda tem muito bandido, ainda tem muito malfeitor nas estradas, mas numa proporção menor do que na época do salmista. Agora, com a questão da Pax Romana, né, com a ideia do Império Romano dominando, as cidades, né, e as estradas ficaram mais fortificadas. A cada cidade havia um posto de soldados imperiais do Império Romano, então isso trazia um pouquinho mais de segurança para o povo que viajava. A ideia aqui ainda é a ideia de que o povo viaja para poder adorar a Deus em Jerusalém. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, vamos imaginar aqui o que está acontecendo. O texto já nos traz aí no seu título, possivelmente da sua Bíblia, que se trata de uma entrada triunfal. Imaginem situações
que retratem uma entrada triunfal. Uma das coisas que logo nos vem à cabeça é a ideia de um casamento, por exemplo, que o foco, o pré-anúncio é a entrada da noiva, né? Tanto é que o noivo entra, ele tem ali o seu destaque, mas ele é ofuscado depois por floristas, pelos padrinhos, por todos que vão entrando, né, posteriormente, até chegar ao ápice da entrada da noiva, sob os olhares, né, dos seus convidados e todas as pessoas que estão ali. Outra coisa que pode chamar a atenção também, de entrada triunfal, é quando, por exemplo, um presidente, um chefe de uma nação, vai para uma outra nação e ele é muito bem recebido, né? Então tem orquestra, né? Tem banda sinfônica, uma recepção, uma pompa, todo um cumprimento, todo aquele formalismo, né? Principalmente quando se vai num país oriental, né? Que eles tratam muito bem, de uma forma triunfal, aqueles que estão ali visitando. Tem toda uma cerimônia, uma pompa, onde todos estão honrando, né, o chefe daquele país que os visita naquela recepção. É uma recepção honrada. Ali nós temos duas situações. Nós temos pessoas que são honradas pela ocasião, tanto no casamento, a noiva ela acaba sendo honrada pela ocasião, o chefe de Estado ele acaba sendo honrado pela situação, e tem as pessoas que prestam honra naquela ocasião. Os convidados estão ali prestando honra ao casal, de certa forma, estão mostrando o amor, o carinho, a alegria de poder participar daquele momento. E assim também o país, né, que recebe está demonstrando honra àqueles que chegam, àqueles que estão vindo. E é por isso que nós percebemos que essa ideia de honra e de ser honrado é uma sintonia que vai acontecer. E de fato, por melhor que é a recepção, a festa ou qualquer coisa que seja, nós vamos perceber que aí há esses elementos de honra, de recepção e tudo mais. Assim também, talvez seja essa ideia da entrada de Jesus. Em um aspecto, por um ângulo, há uma honra, há uma entrada de fato triunfal, mas também há um outro aspecto, um outro ângulo dessa mesma passagem que mostra que não foi tão honrosa ou tão celebrada assim a entrada de Jesus naquela ocasião em Jerusalém. E aí a gente vai ver que mesmo que haja uma distância de tempo, de espaço, a questão social, histórica, cultural entre nós e esse Cristo que é relatado aqui em Marcos, nós vamos ver que essa entrada ela tem também muita importância nos nossos dias e em especial na nossa vida. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite. Quando é que aconteceu esse episódio? Como eu já disse, o Salmo 122 relata a experiência do povo indo para Jerusalém. O Salmo 121 fala da experiência até chegar a Jerusalém. Experiência de provações, perigos, salteadores, estradas íngremes, com muito pedregulho, com muitas pedras, subidas e descidas, não eram tão aparelhadas como agora no tempo de Jesus e também no tempo de Roma. Lembrando aos irmãos que agora Jesus está indo para Jerusalém celebrar também uma das 3 festas que eram oficiais no templo para que o povo pudesse celebrar a Deus. Aqui ainda continua do mesmo jeito. Se você quer adorar a Deus, Deus estabeleceu Jerusalém para que ele fosse adorado. Ele era adorado em Jerusalém e os judeus celebravam 3 festas nesse período para adorar ao Senhor. Nós temos agora, nesse momento, a festa da Páscoa, onde Jesus, que é o Rei bendito, ele vem para poder celebrar e também já mostrar também como que ele será glorificado e como que a sua glória vai também interferir nos tipos de pessoas que estarão nesse cenário, nessa cena. Aqui nós temos pessoas nessas cenas e cada uma delas
vai ter um tipo de reação, e aí nós veremos qual vai ser também a nossa narração e também qual vai ser a nossa reação diante daquilo que está sendo narrado pelo escritor Marcos nesse momento. Vamos olhar essa narrativa de alguns ângulos. E olhar narrativa de alguns ângulos é como olhar notícias hoje em dia por emissoras diferentes ou ver fotos dessas que o pessoal posta em Facebook por ângulos diferentes, né? Tem uma foto até que eu achei muito interessante que mostra um leão segurando o seu filhotinho, o seu leãozinho. Por um ângulo, parece que ele está comendo a cabeça do leãozinho. Por outro ângulo, você percebe que ele está protegendo e levando o seu filhote, né, para um outro lugar. Depende muito do ângulo que nós olhamos, depende muito do ângulo que você vê essas coisas, depende do ângulo que você vai analisar a cena. Nesse caso aqui nós temos essa mesma ideia. Jesus está entrando em Jerusalém, nós temos um ângulo, e a entrada dele vai trazer também um outro ângulo para algumas pessoas que estão ali naquela cena, naquela situação. Qual é o pano de fundo aqui? Jesus, ele gastou praticamente os seus últimos 3 anos de vida percorrendo toda a Galileia. Geralmente, nós vamos entender que esse percurso se deu ao norte de Jerusalém. E o que foi que ele fez em 3 anos? Nós já estudamos Marcos, nós já estamos há algum tempo na igreja expondo Marcos. Nós demos uma interrompida, mas é bom que retornemos. Mas se você não viu, não há problema, porque você vai entender que Jesus, ele, nesse período de 3 anos, ele ensinou, ele expeliu demônios, ele confrontou pessoas com coração duro, ele acalmou tempestade, ele alimentou multidões, ele confrontou essas multidões, ele confrontou líderes religiosos. Então Marcos, ele faz um resumo, ele conta uma história menor, depois você pode ler também Mateus, Lucas e João sobre o que Jesus fez nesse período de 3 anos. Porque agora, a partir do capítulo 11, nós vamos começar a analisar a última semana de Jesus, até que de fato ele volta a Jerusalém para ser crucificado, morrer e entregar a sua vida por nós. Então Jesus, ele fez muitos sinais sem precedentes, ele realizou muitos milagres, ele demonstrou autoridade sobre demônios, ele curou pessoas, e tudo isso foi visto por muitas pessoas. Muitos conseguiram ser alcançados pela graça, muitos foram libertos pela ação de Jesus, muitos foram libertos por causa do poder de Cristo Jesus, e isso aconteceu na história. O Senhor cuidou dessas pessoas no decorrer desses 3 anos. E agora, ele está ali como alguém que é enviado por Deus, como um profeta, como alguém que de fato cumpriria todas as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, a morte do Messias, e esse Messias estaria ali agora cumprindo o que foi profetizado por todos os séculos até ele. O que está acontecendo aqui, e é importante que nós entendamos também, porque agora nós estamos chegando a um ápice de um cumprimento de uma profecia, de promessas que foram dadas no Antigo Testamento, e Jesus, de fato, ele agora restabelece essa linhagem, restabelece esses fatos e essas promessas, e trazendo, de certa forma, um alívio ao coração das pessoas, sobretudo aqueles que tinham essa expectativa. Qual é a expectativa que está pulsando no coração das pessoas? A expectativa é de que alguém viria e ele assentaria sobre o trono de Davi. Então o que o povo espera? Um descendente de Davi que traria toda a glória, toda a pompa do tempo do reinado do rei Davi. Então o que o judeu esperava? O judeu esperava o cumprimento das promessas de Deus. Então eles iam 3 vezes ao ano em Jerusalém, na festa da Páscoa, no Pentecoste e Tabernáculo, esperando o cumprimento dessas promessas, esperando a vinda do Messias.
E Jesus, ele passa esse tempo todo e agora ele está chegando ao ápice do cumprimento dessas promessas, dessas profecias. As pessoas deveriam ir para Jerusalém, deveriam chegar até Jerusalém, porque ali era o local que era oferecido o sacrifício e permitido por Deus para adoração a Deus. Os irmãos se lembram disso do Salmo 122, do Salmo 121, do Salmo 120, que eu já falei para os irmãos. Era importante que eles voltassem. Talvez a Páscoa, no contexto aqui, seja uma das datas mais importantes da adoração a Deus. Por que a Páscoa era importante? Porque a Páscoa, o judeu se lembrava que eles foram libertados da escravidão do Egito. E o que eles esperavam agora? Que o Cristo, o Messias, viesse e os libertasse também da opressão do Império Romano. Então a Páscoa tem um significado muito grande, muito importante para o judeu, porque eles já foram libertos do domínio egípcio, do Império Babilônico, e agora estão oprimidos, e são oprimidos pelo Império de César, o Império Romano. E, portanto, o que eles esperavam é que Jesus viesse para libertá-los de toda essa opressão. E por isso eles voltavam para Jerusalém para celebrar essa grande festa em memória daquilo que Deus já havia feito. Por isso que eu falei no Salmo 122, quando o povo ia para Jerusalém, eles se alegravam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles esperavam, eles ansiavam o Messias, o prometido, que de fato libertaria, que traria alívio a todo o fardo que eles estavam sentindo. Eles se juntavam para prestar culto a Deus. Eles se juntavam para adorar ao Senhor, numa condição melhor agora, numa situação mais tranquila, e é uma emoção crescente entre os peregrinos. Estamos chegando, estamos vencendo os obstáculos, e quando nós chegamos lá em Jerusalém, eles esperavam o ápice, a vinda do Messias. Aliás, essa é a ideia que Jesus quer passar para nós, porque ele se aproximava de Jerusalém, em Betfagé, que fica a uns 3, 4 quilômetros de Jerusalém e Betânia, junto aos Montes das Oliveiras. É interessante que quando ele chega aos Montes das Oliveiras, eles já começavam a vislumbrar Jerusalém, que ficava no monte um pouco mais acima, que é o Monte Sião. Eles já conseguiam enxergar, já conseguiam ver o templo, já conseguiam ver as casas, eles já conseguiam imaginar ali o final da sua peregrinação. Eu não sei, o Salmo 122 não fala isso, mas pode ser que o salmista ele parasse em um desses montes antes de chegar em Jerusalém, e foi quando ele viu Jerusalém compacta, com seus muros, e essa é a figura de Jesus também, essa é a visão de Jesus. Jesus chegou ali no Monte das Oliveiras, ele estava caminhando, e ele então quer chegar em Jerusalém. Mas para chegar em Jerusalém, agora eles estão se preparando. Jesus se prepara para chegar em Jerusalém, diferente de todas as outras ocasiões que talvez ele tenha passado por ali. Era um período de festa, de celebração. Os judeus iam até Jerusalém, os peregrinos iam chegando. A quantidade populacional talvez ali dobrava, triplicava, eu não sei exatamente, mas a questão é que aumentava muito o número de judeus ali naquela cidade, em Jerusalém. O que era um problema para o Império Romano. Tanto é que nesse período de concentração de muitos judeus, eles mandavam mais soldados para poder acalmar, porque acontecia de vez em quando algumas revoltas, algumas rebeliões, porque alguns mais adiantados queriam tomar a dianteira, fazer justiça com a própria mão e expulsar os romanos de sua terra santa. O que eles queriam era expulsar os romanos de Jerusalém, porque Jerusalém para eles é o lugar que eles adoravam a Deus, era o lugar em que eles glorificavam a Deus, e eles não deveriam ficar ali. Então, junto com tudo isso, o tempo da expectativa para chegar até Jerusalém, a tensão para chegar em Jerusalém, o entusiasmo de estar em Jerusalém e a apreensão
de estar ali na festa da Páscoa, de ter algum problema, de ter algum conflito. Então havia tudo isso nesse contexto, quando Jesus está para adentrar em Jerusalém nessa última Páscoa dele, juntamente com seus discípulos, juntamente com seu povo, porque a partir dessa Páscoa ele, uma semana depois, seria morto na cruz do Calvário, morreria, ressuscitaria e ele celebraria conosco não mais essa Páscoa, mas a ceia, baseado no seu corpo, baseado no seu sangue. O que diz o texto então? Versículo 1, 2 e 3. Ele dá uma ordem aos discípulos agora e ele faz um pedido para que eles possam ir até a cidade próxima, até a aldeia, na verdade, e ao entrar lá eles encontrariam um jumentinho. Não é um jumento ainda, é um jumentinho. Menos digno do que um jumento, tá, meus irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia. E se lembrarem dessa expressão. O jumentinho tem menos dignidade do que o jumento. E foi isso que Cristo mandou buscar. Busquem um jumentinho. Não porque ele estava cansado, não porque ele precisava caminhar ou andar sobre um jumentinho, mas para poder cumprir alguns textos das Escrituras que nós vamos poder ver daqui a pouco. Pode parecer sem propósito, mas não é. No caso aqui, Jesus estava preparando a sua entrada. Como um rei adentra uma cidade quando ele é vencedor. Percebam que aqui ele manda 2 dos seus discípulos, né? Jesus, versículo 1, fala, enviou 2 de seus discípulos procurar um jumentinho. E é justamente isso que um rei faria, sendo um rei que estiver chegando na cidade. Ele manda batedor, ele manda mensageiro, ele manda alguém à frente dizendo o seguinte: o rei vai passar por aqui, o rei está chegando, o rei está voltando. E ele deu ordem muito específica, ele conhecia bem a geografia daquele local, porque ele fala assim: vá, vocês vão achar um jumentinho amarrado e vocês vão trazê-lo para mim. E se alguém perguntar, vocês vão falar assim: o Senhor, que é um título divino, usado por Deus no Antigo Testamento, ou Kyrios, que é um título de um Senhor também no Novo Testamento, está pedindo. E o texto fala que eles tiveram de fato um problema, e eles responderam que o Senhor precisava, e eles então liberaram para que eles fossem e levassem esse jumentinho, porque o jumentinho seria devolvido. Então aqui nós temos essa cena, o Senhor manda buscar o jumentinho, ao empecilho. O que falar nesse momento? O Senhor precisa dele. O rei divino, ele então monta nesse jumentinho, para que pudesse mostrar que esse animal, que ainda não tinha sido usado para carga, não tinha sido montado, ele não tinha sido levado para nenhum tipo de carga. Tem toda uma representação, porque esse jumentinho representava, para fins religiosos, para fins santos, alguém que levaria alguém muito importante. E no caso, levaria o nosso rei divino, o rei Jesus Cristo. Tudo orquestrado, tudo planejado para a entrada de Jesus em Jerusalém. Temos uma reação. Jesus recebeu ali o jumentinho, ele sentou nesse jumentinho, montou nesse jumentinho, e então o versículo 8, 9 e 10 tem a reação do povo com essa chegada de Jesus. Jesus não seria o único montado no jumento, mas percebam que o jumento era um meio comum de transporte, as pessoas iriam de jumento, é verdade, mas o fato é que quando Jesus está nesse jumento, nesse jumentinho, há toda uma diferença. Talvez a sua fama, os seus discípulos, as pessoas sabendo quem ele era. Tem uma representação agora, a partir do versículo 8, em que as pessoas estendiam as suas roupas, suas vestes pelos caminhos, outros espalharam ramos, que é uma lembrança do que aconteceu em 2 Reis 9:13, um tal de rei Jeú, que ele foi recebido com manto, com sinal de coroação, com veneração. Ou seja, mantos e roupas à frente de alguém, só se essa pessoa for um rei. E essas pessoas aqui que reconheceram Jesus, o identificaram de fato como um rei. O Salmo 118, versículo 27, fala de ramos como um sinal de vitória.
Então, quando se comemora, quando se fala de ramos que foram colocados para que Jesus pudesse pisar, andar, as suas vestes, é sinal de veneração, é sinal de vitória, é sinal de que Jesus Cristo é o único digno de coroação, de adoração, e Ele é o grande rei vitorioso. É lógico que aqui estamos falando uma semana antes da grande vitória sobre a morte, mas aqui as pessoas já o apontavam como o rei, como o Messias, como aquele que seria vitorioso, como aquele que venceria todas as outras coisas. Não estou falando aqui ainda da perspectiva que alguns tinham, que esse Messias seria o Messias político, que estabeleceria paz, que expulsaria o Império Romano. Eles talvez não entendessem ainda de forma clara esse Messias, que seria aquele que nos resgataria do nosso pecado, da nossa própria perdição. Então os judeus formaram um cortejo na frente e atrás, e eles estavam ali celebrando, cumprindo o que o Salmo 118 fala: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, que quer dizer salva-nos, Senhor. Vem, Senhor, nos salva. O reino vindouro do nosso pai Davi, o reino vindouro se faz presente. É lógico que quando ele fala do nosso pai Davi, ele está falando de uma antiga promessa de Deus feita a Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Deus prometeu que teria um filho e que esse filho ocuparia o seu trono para sempre e que o reinado de Davi jamais teria fim. E Jesus veio para poder cumprir essas promessas, e o seu reinado, não terreno, jamais terá fim, porque o seu reinado é eterno. São promessas que serviram de cânticos, salmos de inspiração, da lembrança daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, daquilo que Deus prometeu, um filho para morrer por nós em nosso lugar. O Salmo 2 fala sobre esse filho messiânico, que veio cumprir essas promessas. Aliás, para cumprir as promessas, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, eu vou abrir com você, o versículo 10 e o versículo 11, olha que interessante o que diz: o cetro não se arredará de Judá, ou seja, o reinado estará sobre Judá, a raiz de Davi, leão da tribo de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão aos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Zacarias 9, o texto que nós estudamos pela manhã, Zacarias capítulo 3, que fica ali depois de Ageu, você pode abrir a sua Bíblia também, no capítulo 9, versículo 9 e 10, olha o que diz o texto de Zacarias 9, 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Juntando as peças, o que Marcos relata aqui é algo de grande importância histórica, profética, e também com aquilo que Deus planejou por toda a eternidade. O que Jesus está fazendo aqui em Marcos capítulo 11 é preparando todo o trajeto do seu reinado. Ele é o rei, ele é aquele que vem bendito em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus estava tomando sobre os seus ombros todas as promessas feitas ao seu povo, e ele levaria sobre os seus ombros todo o peso do pecado do seu povo também. Ele estava levando e tomando sobre si toda a expectativa de alguém que viria para tomar e assentar o trono de Davi. Ele estava prestes a executar o plano soberano de Deus, o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento, agora se refletem
se espelham de uma forma nítida em Cristo Jesus. E o povo então reagiu: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos nos traz algumas novidades nessa narrativa, a partir do capítulo 11. Se você olhar os outros capítulos de Marcos para trás, do 1 até o 10, você vai perceber que Jesus, ele fazia milagre, ele fazia cura, ele expulsava demônio. Mas sabe o que ele fazia também? Ele mandava todos ficarem quietos, calados, não falarem nada sobre ele. Ele mandava os demônios se aquietarem. Ele mandava as pessoas não falarem o que ele tinha feito. Ele curava e falava assim: não conte para ninguém. Ele pedia para que eles ficassem quietos, os silenciava, para que não soubessem quem ele realmente era. Nesse momento, Jesus não repreende as pessoas que estão dizendo ali: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Percebam que o silêncio de Jesus, ao não pedirem para que fique em silêncio, é uma confirmação de que ele de fato é o rei messiânico. E Jesus não veio para promover um reinado humano, ele veio para promover um reinado sem mácula, um reinado eterno, um reinado que começaria sobretudo com a sua morte, e ao vencer a morte, ressuscitando, o rei que chegou, ele chegou perante nós, ele está perante nós e ele vive em nosso coração. E aí então os judeus se perguntavam, de certa forma: quando é que nós veremos um reino assim? Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de prosperidade? Quando é que esse rei será suficientemente poderoso para trazer tudo isso a nós? Jesus, ele vem para dizer: eu já vim. E por isso nós podemos clamar: salva-nos, Senhor. Salva-nos do nosso pecado. Salva-nos desse mundo de justiça. E ele, somente ele pode ser o nosso rei. Somente Jesus pode de fato nos salvar. Somente ele é aquele que vem em o nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. O que eu quero dizer, meus irmãos, nesse primeiro momento, é que até agora nós estamos vendo um ângulo da entrada de Jesus. O ângulo da entrada de Jesus é o seguinte: Jesus mandou preparar a sua entrada. Buscou o jumentinho. Ele entrou nesse jumentinho. As pessoas o reconheceram como rei. Colocam as suas vestes, roupas, colocam mantos, significando vitória, significando devoção, significando que ele de fato é o bendito que vem em nome do Senhor. Eles esperavam, eles ficaram contentes, eles ficaram alegres, e eles chegaram jubilosos com Jesus, entraram em Jerusalém e foram para o lugar mais importante de Jerusalém. Qual é o lugar mais importante de Jerusalém? O templo. Qual é o lugar mais importante do judeu no período das festas? O templo. E quando Jesus, no versículo 11, um versículo só, traz todo um outro ângulo da sua entrada. Quando eles entram em Jerusalém, ele vai até o templo, mostrando a importância da palavra de Deus, a centralidade de Deus, o culto a Deus. Tudo acontece em torno de Deus, a importância de estarmos na casa do Senhor, a importância de estarmos juntos ao nosso Deus. Está certo que agora estamos impedidos por essa pandemia, mas a importância de estarmos na casa de Deus é algo que Jesus mostra, porque ele entra em Jerusalém e ele não vai para o palácio, ele não vai para a prefeitura, ele não vai para o Palácio da Alvorada, ele não vai para nenhum lugar de importância política. Ele vai para o templo. Jesus se dirige ao templo, ele chega no templo, o templo está cheio de sacerdote, sim, porque é período de festa. O templo está cheio de líderes religiosos, porque é período de festa da Páscoa. O templo está cheio de pessoas que se dizem devotas a Deus. E quando ele chega lá, ele sabe tudo que vai acontecer, mas talvez a nossa ideia seja assim: ele vai chegar e vai ter festa, vai ter alegria, porque o Messias chegou no templo.
E os sacerdotes vão dizer: o Messias está aqui, não precisamos mais oferecer sacrifício, não precisamos mais matar animais, porque agora o Messias vai levar sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Ele vai cumprir séculos e séculos de promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Essa é a nossa expectativa. Sabe o que aconteceu? Quando entrou no templo, chegou até o templo, observou tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui, na verdade, as entrelinhas é o seguinte, meus irmãos: ninguém deu importância para Jesus no templo, ninguém deu nenhum crédito para ele no templo, ninguém trouxe sobre ele o mérito dele de fato ser o Messias, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles não reconheceram ser Jesus, ser o seu Deus, eles não reconheceram ser Cristo, o seu Messias, ao ponto de Jesus ter que encontrar abrigo fora de Jerusalém. Eles foram para Betânia, ele entrou em Jerusalém, ele estava lá, foi para o templo, mas não havia lugar para ele no templo. Isso nos remete ao seu nascimento. Quando ele nasceu, não havia lugar para ele em Belém, não havia lugar para ele numa hospedaria, não havia lugar para ele num lugar mais digno, e ele veio nascer aonde foi preparado para que eles ficassem, aonde talvez os animais ali ficassem por um período, não estavam ali naquele momento, mas ele não pôde ficar num lugar melhor. Da mesma forma agora eles o rejeitam, e ele não pôde ficar no templo, na casa do seu pai. Ali não há lugar para ele. Não o reconheceram, não o honraram, não o celebraram como fizeram anteriormente aqueles que o reconheceram. Jesus está no templo, sabe o que fizeram? Fecharam a porta do templo na cara do dono do templo. Versículo 17 de João, aliás de Marcos, do capítulo 11, ele fala isso: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa é o meu templo, e a minha casa está fechada para mim. Eles fecharam as portas. Ali não havia nenhuma novidade. Os religiosos, ali dentro com as portas fechadas, planejavam matar o dono da casa. Uma semana depois, Jesus é morto, crucificado pelos líderes religiosos que uma semana antes fecharam a porta do templo na casa do dono do templo, na cara do dono do templo. Que tipo de rei é esse? Talvez as pessoas se perguntassem. Que não se apresentou com pompa, mas se apresenta com um jumentinho. Há uma explicação para isso. Jesus, ele é o rei humilde, servo sofredor, um rei que não veio para ser servido, mas para servir, um rei que serviu de exemplo, um rei que serviu para morrer por nós, um rei que serviu para morrer em nosso lugar. O templo existia por causa do pecado do povo, porque ali era oferecido sacrifício pelos pecados do povo. Jesus é o tipo de rei que não estabelece o seu reino à custa de vida de outras pessoas, como os reis da terra fazem, como os nossos governantes fazem. Os nossos governantes ficam nos seus templos suntuosos, nos seus palácios suntuosos, enquanto o povo muitas vezes fica brigando para que o seu reino seja estabelecido. Hoje talvez os reinos não são estabelecidos com sangue ainda, por enquanto, mas são estabelecidos com fake news, com mensagens e tantas outras coisas. Qualquer tipo de reinado é estabelecido com pessoas lutando pelos seus imperadores, seus ídolos talvez, políticos que são criados no coração do homem, querendo transferir de certa forma a figura de um Messias, de um resgatador, de alguém que vai resolver os problemas. Não vai resolver problema. O único que veio
e estabeleceu o seu reinado ao preço do seu próprio sangue foi Cristo, porque ele morreu pelo seu povo. Cristo estabeleceu o seu reinado nesse mundo através da sua própria morte, não através da morte de outras pessoas. Marcos está mostrando uma mesma cena com dois ângulos. Jesus é esse rei glorioso, Jesus é esse rei humilde, Jesus é o Senhor da história, é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas essa história mostra que existem só dois tipos de pessoas que vão analisar a história com esses dois ângulos. Ou você é aquele que colocou as suas vestes, a sua devoção, se entregou a esse Cristo porque ele é rei. Ou você é como os religiosos, os sacerdotes e outros tantos dos povos que estavam dentro do templo, mas fecharam o templo na cara do dono do templo, negando a Cristo Jesus. Ou você é daquele que se dobra e reconhece que ele é o bendito que vem em nome do Senhor, ou você é daquele que o rejeita, como os líderes religiosos rejeitaram Jesus. Ou você se entrega a esse rei e o coroa como rei na sua vida, ou você mata esse rei como os religiosos mataram Jesus lá na cruz. O que isso nos ensina nessa noite? É a mesma cena, vista por ângulos diferentes. A cena é Jesus entrando como rei. Alguns se entregam a esse rei e o coroam como rei de suas vidas. Outros o rejeitam. Nada acontece, nada é feito. E o rejeitam como rei. Meu querido irmão, como você está nessa noite? Qual ângulo da história você está vendo toda essa situação? Do lado de um rei que cuida da história, que sabe a história e que aqueles que estão com ele e morrem nele estarão com ele por toda a eternidade? Ou você está do lado daqueles que o rejeitam, achando que ele não se importa conosco, não sabe da história e que está fechando o coração na porta do dono do coração? E esses que o rejeitam perecerão também por toda a eternidade. A mesma história, vista por ângulos diferentes. Por qual ângulo você tem visto Cristo Jesus na sua vida, meu querido? Você tem o rejeitado ou você tem o coroado? Nessa noite eu quero conclamar você. Curve-se, renda-se, estenda suas vestes, como sinal de que aquele que está vindo é mais honroso. Coroe o rei no seu coração e ele reinará na sua vida. Nosso desejo é que você, nesse período de pandemia, não se curve ao rei que o mundo estabelece. A tecnologia, a internet, a pessoas, a políticos, mas que você se curve diante do Cristo que veio e morreu por mim e por você. Ele é o verdadeiro rei humilde, ao qual nós devemos nos prostrar nessa noite. Jesus está entrando no seu coração, na sua vida, na sua casa nessa noite. O que você fará? Você vai coroá-lo como reconhecimento de que ele é o rei da sua vida? Ou você vai rejeitá-lo, matá-lo, como os líderes fizeram naquele passado? É lógico que isso tudo é simbólico. Você não coroa um rei que já é rei, mas simbolicamente você pode, no seu coração, declará-lo rei e coroá-lo rei na sua própria vida, porque ele já é rei.
Ele já é Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter essa visão que Jesus teve ao chegar no Monte das Oliveiras, preparar Jerusalém para o Rei Eterno. Ali a alegria está em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai querido, abençoe, ó Pai, os irmãos essa noite. Abençoe, Senhor Deus, a igreja nessa noite. Que Jesus nasça em nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, ter Jesus em nosso coração nessa noite. E que Ele seja Rei em nossa vida. Também queremos pedir, ó Pai, pelos irmãos da nossa igreja. Continua a fortalecer, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm completado anos de vida nesse período de isolamento. Obrigado pelo pão nosso de cada dia em nossas famílias. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que têm mantido fidelidade no dízimo, nas ofertas, para que continue tendo seus empregos, suas rendas. Aqueles que porventura já perderam, que o Senhor Pai possa abrir porta de trabalho, oportunidade. Em nome de Jesus, traga, Pai, uma solução para o nosso país, para essa pandemia que estamos vivendo. Dê sabedoria àqueles que estão à frente na liderança do nosso país. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo no decorrer da semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Após a música, vamos receber a bênção, meus queridos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é
que não sou apenas servo, teu amigo e te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos, ide em paz. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre vós. As ternas consolações do nosso Deus estejam sobre vós. O Espírito Santo nos conduza em adoração ao Rei dos Reis, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, uma ótima semana, Deus abençoe a todos. Semana que vem, quero lembrar os irmãos que nós faremos a chamada do Zoom, para todos os irmãos da igreja, viu? Então, aprenda na semana a mexer no Zoom, a instalar. Essa semana você já viu aí alguns irmãos que entraram, né? Foi uma maravilha ver os irmãos ali, poder celebrar com os irmãos. Então, não perca essa oportunidade de mais uma vez poder conversar e ter um tempinho com os irmãos pós-culto. Nós vamos conversar, orar e só poder ver o rosto dos irmãos já alegra o nosso coração. Então, semana que vem, Zoom após o culto, viu? Não se esqueçam. Deus abençoe a todos e uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.